Olá, queridos! Hoje no Bíblia Todo Dia, carta de Tiago. Esse Tiago é o irmão de Jesus, não um dos 12 discípulos. Lembra daqueles 3 mais chegados, junto com Pedro e João? Não, ele não é um dos 12. Ele é o irmão de Jesus, ou melhor dizendo, meio-irmão, né? A mesma mãe, Maria. Existe alguma coisa que acontece entre o Evangelho de João, capítulo número 7, lá pelo verso número 5, até um pouquinho antes da ascensão de Cristo, retratada lá em Atos, capítulo número 1. Nesse período aí, existe então a conversão de Tiago, o meio-irmão de Jesus. Tá bem? Provavelmente aquilo que diz em 1 Coríntios 15, 7, Cristo, depois de ressurreto, aparece a Tiago e ele se converte. Da mesma forma que apareceu a Saulo, né? O nosso conhecido Paulo. A carta de Tiago, ali no capítulo número 1, vai falar sobre coisas importantíssimas. Quero começar dizendo sobre provações e tentações. Duas coisas diferentes. Primeiro, que Deus age em nós, gerando para conosco provações. Segunda coisa, que o diabo deseja nos tentar. Por quê? Deus quer nos provar para que a gente amadureça, para que a nossa fé seja atestada, para que Deus mostre para nós, não para Ele porque Ele é Deus, Ele já sabe, como está a nossa fé. Se é uma fé mirrada ou uma fé robusta, uma fé que desiste ou uma fé que persevera, que tem paciência. Então Deus derrama sobre nós as provações, permite sobre nós as provações, para que a gente, nas provações, através da paciência, da perseverança, chegue à maturidade. Esse é o objetivo de Deus concernente a nós através das provações. Tentação não. Tentação, quem age e articula isso é Satanás, com o objetivo não da gente amadurecer, mas de nos derrubar, de nos destruir. O objetivo não é através da paciência e perseverança nos amadurecer, como na provação que Deus faz, não. Mas na tentação é nos fazer cair, pecar, praticar maldades, se afastar de Deus e do próximo. Satanás usa as tentações através dos desejos maus, individuais, paixões secretas de cada um. Deus trabalha através das provações pelas dificuldades. Então a provação é pela dificuldade e a tentação é pelos maus desejos. Essas são as diferenças grandes entre provação e tentação. Uma coisa muito interessante, vai dizer ali no final do capítulo número 1, quero até chamar a atenção aqui, né, verso número 20, pois a ira do homem não produz justiça de Deus. Então tome cuidado com ira, com pavio curto, com se irar. Entenda isso, muito difícil. Na ira do homem não há justiça de Deus. Mas eu quero falar sobre a gente ser praticante da palavra de Deus e não somente ouvinte, como diz ali o verso número 22. A gente não pode se enganar. A gente precisa praticar a palavra de Deus. E por que a gente tem que ser praticante e não somente ouvinte? Porque se a gente ficar apenas ouvindo a palavra de Deus e não praticando, a gente vai esquecê-la. Como é gostoso você colocar os olhos e os ouvidos na palavra de Deus, assistir pregações no YouTube. Meu Deus, Bíblia todo dia, isso é maravilhoso. Mas você precisa colocar em prática aquilo que você tem visto e ouvido acerca das Escrituras e de Deus. Por quê? Porque senão você vai esquecer. Não se encha, né, uma onda atrás da outra de tanto conhecimento das coisas de Deus, mas não coloca nada em prática. Você vai esquecer as coisas. Outra coisa muito importante no final do capítulo número 1 vai falar sobre a verdadeira religião. E então, para explicar a verdadeira religião, vai falar duas coisas positivas e uma negativa. Duas coisas que a gente tem que fazer e uma coisa que a gente tem que abandonar. O que tem que fazer? Diz ali, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. Então essa é uma coisa positiva da verdadeira religião de uma pessoa, que é o que? Olha para o próximo e se importa com as suas necessidades para fazer algo e agir. Outra coisa muito importante é a verdadeira religião controlar a língua. Olha que coisa mais maravilhosa, né? Evitar rixas, discórdias, brigas, contendas, murmurações, juízos, falatórios. E a outra coisa que a gente aí então tem que deixar de fazer é aquilo que diz ali no final do verso número 27, não se deixe corromper pelo mundo. Então a verdadeira religião, 3 coisas.
duas positivas e uma negativa. Duas que a gente tem que fazer, atentar para o próximo e governar a língua, e o que a gente tem que deixar de fazer é se corromper pelo mundo. Capítulo número 2 vai falar ali sobre alguns probleminhas, que essa igreja a qual ele descreveu essa carta às 12 tribos dispersas, né, fora da Palestina, que também representa cada um de nós. As pessoas estavam fazendo diferença entre uns e os outros. Estavam recriminando ou discriminando, melhor dizendo, as pessoas. Como? Eles estavam então dando grande atenção a ricos e desprezando os mais pobres. Será que nós somos assim? Está ali no capítulo número 2. É por isso que ele vai dizer, no verso número 8, a importância de nós amarmos o próximo. E inclusive diz no verso número 9, mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado. Olha que interessante. Ainda no capítulo número 2, muito importante, vai falar sobre a fé e as obras. Tiago não está discordando do apóstolo Paulo dizendo que a salvação é pela graça e por Cristo Jesus nós somos justificados. Tiago aqui não está dizendo que a salvação é por obras, não. Mas está dizendo que quem é salvo e justificado por Cristo Jesus, age, pratica boas obras. É só isso que ele está dizendo. E então ele explica que no final do capítulo número 2, a fé verdadeira e a fé falsa. Basicamente, a fé falsa é só intelecto e sentimento, só. E a fé verdadeira é intelecto, é sentimento, mas também é ação, é atitude. Basicamente é isso. Ele usa até o exemplo de a fé de demônios, no verso número 19. Vocês creem que existe um só Deus? Muito bem. Até os demônios creem, intelecto. E tremem, sentimento, emoções. Então, não basta esse tipo de fé, essa é uma fé falsa. Tem que ter intelecto, sentimentos e também atitudes e ações. Por isso que ele cita Abraão e Raabe. Abraão, lembra? Creu em Deus, que então foi obedecer a Deus para sacrificar seu filho. Não precisou, mas ele foi com o intuito de obedecer. E Raabe, né, aquela prostituta que arriscou a própria vida para esconder os espias. Interessante, Abraão do povo escolhido e Raabe de um povo pagão. Mas ambos agiram. Essa é uma fé verdadeira. Intelecto, sentimentos e emoções e atitude, ação. Capítulo número 3 vai falar então sobre uma coisa muito interessante no verso número 1. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres. Porque esse era um probleminha do povo, da população da igreja daquela época. Competiam por cargos de liderança, no caso aqui na área de ensino. Por isso que Tiago está dizendo assim, olha, não sejam vocês muitos mestres. Não se preocupe todo mundo querer pregar, e todo mundo querer ensinar, e todo mundo querer exercer essa parte de mestre, do ensino dentro da congregação. E ele vai dizer, inclusive, pois os que ensinam serão mais julgados do que os outros, com maior rigor, melhor dizendo, não mais julgados. Julgados com maior rigor. Então, olha que interessante alguns problemas. Segunda coisa muito importante, a língua causava problemas muito sérios, como divisões e conflitos. E então ele vai dizer 3 poderes da língua, ali no verso número 4. A língua pode dirigir, né? Ele dá o exemplo de navios que são dirigidos pelo leme, né? pelos pilotos das embarcações. Inclusive os navios podem romper fortes ventos. Olha a importância da língua. Ela pode dirigir a vida, o coração de uma pessoa e, inclusive, pode lutar contra forças contrárias. A segunda coisa importante sobre a língua é destruição. Ele dá o exemplo de um fogo que pode incendiar uma floresta. E é verdade, a língua pode causar incêndios em famílias, casamentos, relacionamentos, amizades. E o terceiro aqui, poder da língua é o de gerar prazer. Ele dá o exemplo aqui de água doce e de árvore, né, no verso número 11, e é verdade, a língua também tem esse poder, né, de refrescar, de alimentar. Olha o poder de um muito obrigado, com licença, me perdoe, eu te amo, estou orando por você. Como você tem usado sua língua para causar incêndios ou para matar a sede e alimentar os outros? Vai falar no final do capítulo número 3 sobre 2 tipos de sabedoria, a sabedoria do céu, cheia de misericórdia, e a sabedoria da terra, carnal e demoníaca. Então olha que coisa mais maravilhosa.
Dois tipos de sabedoria, a que vem de Deus e a que vem dos homens. E a que vem dos homens é carnal e demoníaca. Talvez você está preocupado em ser um intelectual na terra. Eu quero te dizer, qual tipo de sabedoria você está buscando, procurando como um tesouro? A carnal e demoníaca ou a que vem do céu? No capítulo número 4, a palavra de Deus vai falar sobre guerras. Começa dizendo sobre isso. Eu quero repetir para você no verso número 1 do capítulo 4. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Olha que interessante. Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, diz ali a parte final do verso número 2. Então está falando sobre guerras, e há muitas pessoas que têm guerras com os outros, consigo mesmo, inclusive com Deus. Então talvez você pergunte assim, como eu dou o fim nas guerras? Como que eu paro com as guerras com os outros, esse negócio de luta de classes, luta de trabalhistas, luta dentro da igreja, lutas pessoais, onde eu sempre estou julgando os outros? Como eu acabo com as minhas guerras comigo mesmo? E como que eu acabo com as minhas guerras com Deus? É aquilo que diz do verso número 7 ao verso número 10. Portanto, submeta-se a Deus. A primeira coisa para você acabar com as guerras. Você está em guerra no seu casamento? Nos seus relacionamentos, no seu trabalho, no seu país? Você se vê de um lado e parte da população de outro? Você se vê de direita e os outros de esquerda e um não suporta o outro? Não, pare com isso. Que isso? Não. Nós precisamos respeitar a todos e uns aos outros. E eu quero te pedir aqui uma coisa muito importante. A primeira coisa para você acabar com as guerras, submeta-se a Deus. Se reconcilie com Deus, faça paz com Deus. Termine suas guerras com Deus e você vai colocar em ordem consigo mesmo e com o próximo. A palavra de Deus, então, por fim, vai falar ali no capítulo número 5, ainda existem alguns probleminhas aqui, né? Algumas doenças físicas são causadas por pecados e alguns irmãos estavam se afastando da igreja, como diz ali o verso número 19. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Alguns problemas por toda essa carta, Tiago está dizendo. Mas eu termino então esse vídeo dizendo, Tiago fala sobre alguns personagens do Antigo Testamento, Abraão, Raabe, vai falar sobre a perseverança de Jó e sobre a oração de Elias. Vai falar sobre também a perseverança dos profetas no verso número 10. Olha a importância da gente viver como esses personagens do Antigo Testamento viviam. Uma fé que age, uma fé com obras, uma fé capaz de sacrificar como Abraão, capaz de correr risco como Raabe, capaz de perseverar como Jó, capaz de ter paciência como Jó, de perseverar como os profetas, uma fé capaz de orar como Elias. Como é a sua fé? Que seja uma fé que se coloque em prática em todas as áreas da sua vida. Deus te abençoe muito.